O vídeo de hoje é sobre um romance proibido pesado, que envolve traição. Um ano atrás, Goat traz flores para a mãe de Guy, a qual fica um pouco desconfortável. Dizendo que seu filho está olhando, ele pergunta se ela acha que ele pode estar achando que está dando em cima dela, mas foi lá para parabenizá-la por superar sua meta de vendas, e agradecer por permitir que ele trabalhe e aprenda com ela em sua empresa. Convida ela para correr e pergunta se seu filho Guy costuma acompanhá-la nas corridas. Mas ele prefere mais futebol, questiona também, e enquanto a ela está procurando alguém para cuidar dela, Rin afirma que pode cuidar de si mesma. Em seguida, sente uma tontura repentina. Um tempo depois, está se sentindo um pouco tonta, mas já está melhor. Isso nunca havia acontecido antes. Depois de se despedir, oferece um mingau de arroz, pois é bom para quem tá com o estômago vazio. É do seu restaurante favorito. É delicioso. Guy afirma que ela é muito descuidada, fica acordada até tarde e pula as refeições, mas segundo ela, Goat estava lá para ajudá-la. Ele pergunta se ele estava dando em cima dela. Deve estar afim, viu que ele entregou flores outro dia, e o que sente por ele? Ela acha ele legal, muito melhor do que muitos homens do seu passado, mas vai recusar dar uma chance a ele. Se Guy não concordar, pode se sentir desconfortável ter outra pessoa, já que sempre foram só eles dois. Ele fala que sua mãe está certa. No começo estava preocupado, mas depois de pensar sobre isso, acha que ela deveria dar uma chance a ele. Não sabe que pessoa ele é, mas não quer julgá-lo antes de conhecê-lo. Ela propõe que eles se conheçam, vão descobrir como ele é juntos. Durante o jantar, Guy fica entretido com o jogo, e Goat pergunta se ele gosta de futebol. Ele também gosta, torce pelo Thunder, não gosta do Arctic. Eles tendem a estagnar durante o segundo tempo. Eles não são páreos para Thunder. Guy fica desconfortável ao ouvir críticas com o time dele. Guy abraça seu amigo carinhosamente, mas ele comenta que alguém pode ver e interpretar mal. Vai atrás de seu outro amigo e apresentar a ele também. Os dois se abraçam e Guy fica enciumado. Goat quer ter a chance de cuidar de Rin oficialmente. Ela questiona se ele está usando desculpa de fazer exercícios para ficar de olho nela, mas afirma que realmente queria discutir o trabalho com ela. Mas à medida que foi a conhecendo, ficou impressionado com seus talentos. Sugere que se conheçam melhor, dar a ideia de viajarem, mas ela menciona que tem algo a incomodando. Ele magoou os sentimentos de Guy com seu comentário de futebol. Guy é fã do Arctic, não sabe por que é obcecado por eles. Se os dois não se derem bem, tem medo, mas ele concorda e entende, não queria ferir os sentimentos dele. Encontrará uma maneira de falar com ele. Na próxima vez que se encontrarem, Goat vai atrás dele, e percebe Guy falando com um cara. Seu amigo questiona-o porque ele está agindo com ciúmes. Já que não estão namorando, ele pergunta quando ele começou a gostar de Kay. Ele responde um tempo atrás. Desde o dia que Guy o convidou para jogar futebol. Ele e Guy já dormiram uma vez, por isso está agindo assim. Mas o rapaz não quer nada com ele. Ele indaga que quem ainda tem coragem de apresentar seu novo flerte. Mas tudo bem, se recusa a estar no mesmo time que ele, pode acidentalmente chutar a bola na sua cara. Goat encontra com ele e pergunta como ele está. Guy pergunta em qual time ele vai jogar, e se vai jogar com esses caras. Só que não, Goat é o oponente deles, então vai entrar no seu time, e os dois jogam juntos. Durante a partida, Guy machuca a perna, e Goat fica preocupado, perguntando se alguém tem spray. Passa o produto em sua perna, mas não deve massagear, com o tempo vai melhorar. Um tempo depois, Guy menciona que aquele chute que ele deu antes do apito foi incrível, deixou ele sem palavras. Goat pergunta se ele brigou com seu amigo, mas não precisa responder, pode dizer quando estiver pronto. Sente muito pelo que ele disse no restaurante outro dia. Ele comenta que o Arctic é bom, está elaborando uma nova estratégia. Já o Thunder só sabem atacar. Goat acha que é agressivo que nem seu time favorito. É melhor Guy se preparar para seu ataque. Da próxima vez que forem jogar juntos, ele afirma que vai esperar para ver o quão bom é o seu ataque. Goat fica hipnotizado pela fofura do novinho, e Guy faz ele cair na real. Menciona que tudo que fez foi desafiá-lo, mas ele já ficou sem palavras. Os dois chegam em casa e Rin pergunta o que aconteceu. Ele relata o ocorrido com sua perna, mas está bem agora. Goat ajudou com os primeiros socorros. O garoto vai para seu quarto e Goat fica olhando. É preciso ela falar 2 vezes para escutá-la, de que vai fazer um chá para ele, mas não pode ficar. Seu trabalho amanhã começa cedo. Ela afirma que resolveu fazer a viagem como ele sugeriu.
pois quer passar mais tempo com ele, para conhecê-lo melhor. Guy vê uma história do seu amigo, que encontrou uma vaga de estágio. Goat começa a pensar no rapaz, e escreve uma mensagem que hoje tem um jogo com Guy. Enquanto isso, vai tirar satisfação outra vez, porque além de ter dado um fora nele, tinha prometido que iam procurar a vaga de estágio juntos, mas preferiu ir com Kay. Ele pede desculpas, mas não adianta. Goat também aparece vendo a briga dos dois, então leva o rapaz para beber, mas já está bebendo demais. Afirma que ele pode dizer se houver algum problema. Os dois são fãs de futebol, pode conversar sobre qualquer coisa. Ele pede que, por favor, não conte para sua mãe. Kay e ele sempre foram amigos. Mas as coisas ficaram um pouco mais do que isso com o tempo. Quase começaram a sair, mas ele o largou por outro, e também quebrou a promessa de que iam estagiar juntos, e que encontraria uma vaga para ele também. Goat comenta que quem pode não ver o seu valor, mas isso não significa que Guy não vale nada, tenta dizer a ele que pensa agora. Mas Goat o impede, tenta fazer ele parar de beber também, tá bebendo muito já, aconselha que se essa pessoa não enxerga seu valor, então a ignore. Guy olha para ele com um olhar de desejo e os dois tentam se beijar, porém, Goat lembra de um cara que tentou fazer relações, na cama muda de ideia. O cara pergunta se Goat não gosta dele, e ele afirma que isso é impossível, pois gosta de mulheres, então desiste do beijo, acha que está ficando bêbado, de qualquer forma. Vão tomar um pouco mais e ir embora, leva-o rapaz muito bêbado para casa. Ela pergunta para onde os dois foram, que ele bebeu tanto, mas ele pensa na sua promessa de não contar o que ele disse. Então relata que ele teve uma discussão com um amigo, então depois do futebol, quis ir a um bar. Rin comenta que vai preparar algo para ele beber em seguida. Goat menciona que seria bom dormir lá, para não ter que dirigir sob efeito do álcool. Ela concorda em deixar ele passar a noite. Dia seguinte os dois dão de cara um com o outro, e Guy pergunta se ele passou a noite lá. Ele afirma que sim, ontem trouxe ele muito bêbado, e como também havia bebido teve que passar a noite. Em seguida pergunta se ele está bem. Ele responde que sim, mas logo foge. Durante o café da manhã, Rin informa que ela e Goat concordaram em namorar. Pergunta se está tudo bem para ele. Guy indaga que na verdade, se ela estiver feliz então tudo bem. Sexta-feira é seu aniversário. Seu presente é 2 pares de chuteira que Goat ajudou ela a escolher. Ele menciona que precisa ir embora mais cedo hoje, porque tem um jogo e quer assistir, mas ela informa que Guy também vai assistir o jogo. Por que não fica e assista junto com ele? É o Arctic contra a Sérvia. Seu time marca um gol e Goat oferece a bebida para comemorar. Ao recusar, ele pergunta se Guy está com medo de ficar bêbado. Como naquela noite, pergunta se ele se lembra que quase, porém interrompe dizendo que não se lembra de nada, e pede para não mencionar isso novamente na verdade. Depois que ficou sabendo que quem está namorando de alguma forma não ficou mais triste, ele questiona se foi porque o consolou, afirma que possivelmente sim. Então ele indaga que sendo assim vai consolá-lo novamente, e depois disso pode dizer como se sente. Após isso pergunta então como se sente, ele responde que bem. Após isso, lembra novamente do seu ficante, perguntando que mesmo ele gostando de mulheres, se um dia se apaixonasse por um cara, acha que poderia se conter. Não é esse cara, mas está curioso para saber o que faria, então beija o pescoço dele, e Guy também corresponde com essa loucura. Acorda dia seguinte meio arrependido e sai do quarto. Goat tenta falar com ele, e ele afirma que isso aconteceu, porque não estava no seu juízo normal, deixou-se levar. Goat menciona que já ele não deixou levar, realmente queria isso, sempre se sente feliz quando está ao lado dele e pergunta se ele sente o mesmo, porém não importa. É sua mãe, devem manter isso somente entre eles, pois nunca mais isso vai se repetir. Rin prepara o café da manhã, pergunta como eles dormiram, e se Guy se mexeu muito na cama. Ele afirma que não está com tanta fome e sai da mesa. Guy vai estagiar na empresa de Goat, pelo pedido de sua mãe. Seu principal dever é ajudar a secretária Prim e a ele. Atualmente estão trabalhando no projeto da sua mãe e em vários outros. Se tiver alguma dúvida vá procurá-lo no escritório. Enquanto os dois conversam sobre o trabalho, Guy percebe os dois muito íntimos. Em seguida ela vai reclamar no escritório, que ele mandou o filho de sua namorada, e ele está com medo de que as funcionárias possam roubar ele dela. À noite percebe que seu amigo está brigando com seu namorado, por ele estar mexendo muito no celular. Dia seguinte Prim fica chateada por ele estar indo mal no trabalho. Goat pede para não levá-la a mal, ela é assim mesmo, às vezes bem direta.
mas deixe ele ver quais os ajustes precisa ser feito. Pelo que vê, ele precisa fazer mais pesquisa sobre os clientes, saber o que está na mente deles. Mas ele não sabe como fazer isso. Goat afirma que precisa pesquisar o que eles gostam. O mesmo vale para quando estamos paquerando alguém. Se tivesse interessado em alguém, aprenderia sobre sua personalidade e hobbies. Em seguida pede para ele aparecer no seu escritório depois do trabalho. Tem um projeto que quer mostrar a ele. Seu amigo Ken liga pedindo para eles se verem hoje. Pois não tem ninguém a quem recorrer, ele vai ao escritório de Goat informar que não pode ficar depois do trabalho, pois precisa ver um amigo. Algo urgente surgiu. Seu amigo Ken menciona que ele e Kay terminaram. Ele o traiu. Hoje está com insônia. Pede para Guy dormir em sua casa essa noite. Guy sugere que ele vá para a casa dele. Goat aparece dizendo que surpresa. Eles têm um convidado. Rin apresenta o rapaz, mas ele já o conhece. Guy pede para eles jogarem no seu quarto. Quem agradece por ele fazer companhia, não deveria ter perdido seu tempo com Kay. De repente, Guy começa a pensar no namorado de sua mãe. Quem pergunta se ele tinha sentimentos por ele. Então, ajude a superar, mas ele não aceita. Depois que se despedem, Goat pergunta se ele está indo embora. Vai ao supermercado se quiser dar uma carona. Então os dois vão juntos. Dia seguinte fazem uma corrida os três. E Goat pergunta se ele ainda sente algo pelo Ken. Ele acha que sim. Ele comenta que entende. Quando nos sentimos perdidos, tentamos encontrar uma âncora. Fala isso porque já passou por isso. Tentou superar alguém ficando com a mãe dele, mas se sente mais feliz quando está com ele. Guy pergunta se é tão importante para ele assim. Ele responde que sim, mas se quer namorar quem vai em frente, tem certeza que ele é capaz de escolher o cara certo para ele. À noite os dois saem para comer. Pede desculpas por ter esquecido ele no passado, mas agora, pensa em Guy como mais que um amigo. Podem tentar namorar? Ele pensa no que Goat falou, e responde que não pode namorar com ele. É melhor continuar sendo amigos. Tem que ir agora no escritório. Pede para ele ficar para jantar. Já encomendou algo. E quanto ao Ken, como andam as coisas, concordaram em continuar se vendo. Guy responde que não. Quem queria sair com ele, mas já não sente o mesmo. A verdade é que sente sentimentos por Goat, mas se sente culpado pela sua mãe. Ele também se sente igualmente, mas ambos tentaram evitar e não conseguiram. Ele pergunta o que devem fazer então. Goat responde que os sentimentos são mútuos, acha que devem deixar as coisas como estão por enquanto, e Guy questiona por quanto tempo as coisas têm que ficar assim. Acredita que quando chegar a hora, saberão, e irá contar a ela, e os dois se agarram. Ele recebe um convite de casamento de uma das funcionárias. E Pri menciona que ela tem muita sorte, quando ela vai poder se casar também. Ele responde que talvez não demore. É uma moça adorável, qualquer um teria sorte de ter ela. Ela pergunta então se ele não quer ter a chance de ser o sortudo, faria tudo ao seu alcance para ele ser dela. Goat precisa fazer um empréstimo para investir na empresa e fazer uma parceria. O empréstimo pode ser feito por cônjuge. Rin afirma estar tão feliz de estar com ele, e ele também comenta que está feliz, quer estar com ela para sempre. Acordar vendo seu rosto todas as manhãs, e pergunta se deveriam se casar, assim estariam sempre juntos. Mas antes precisam saber se o amor que sentem são recíproco, e a certeza de que querem ficar juntos para sempre. Dia seguinte prepara uma surpresa de aniversário do relacionamento dos dois, faz várias promessas de amor, e recebe uma ligação de pai. Fala que é uma amiga, provavelmente quer falar dos seus problemas. No escritório chama Guy, e pergunta se ele quer que ele o treine depois do trabalho. Ele pergunta quanto tempo ainda precisam esconder isso de sua mãe. Responde que não muito, tem uma ideia, vai acabar com isso o mais rápido possível. Rin menciona que Goat está estranho ultimamente. Desde o aniversário deles, alguém ligou para ele, mas rejeitou a ligação. Ligou para ele hoje mas não atendeu. Ele afirma que talvez esteja ocupado. Ela pergunta se ele pode se vestir e ir com ela. Os dois saem para seguir Goat, e ela encontra ele conversando com uma mulher. Vai muito brava até ele. Comenta que ele não atendeu nenhuma de suas ligações. Ele afirma que veio falar com essa mulher, para ela organizar o casamento deles. E este é o lugar que tá tentando descobrir se Rin gosta ou não. Queria manter em segredo, para fazer uma surpresa. Pergunta o que foi. Acha que ele está traindo. Pega a aliança e a pede em casamento. Guy fica muito bolado. Chegando em casa ele comenta que já vai encerrar a noite e sai chateado. Ela pergunta se ele não concorda dela se casar com Goat, mas segundo ele,
É porque está preocupado dele se comportar como seu pai, vai se casar com ele porque ele é um homem bom, e está cuidando muito bem dos dois, espera que ele não se importe. Goat pede desculpas e tenta agarrá-lo, mas Guy não concorda, ele vai se casar com sua mãe, em breve se tornará o seu padrasto, mas menciona que fez isso por eles dois. Se casando com sua mãe poderá ficar mais perto dele, vai se mudar para sua casa, e ficarão juntos todos os dias. Guy pergunta quem ele ama, ele ou sua mãe. Está fazendo tudo isso para ficar mais próximo dele, então o que ele acha? Guy afirma que está se sentindo perdido, mas Goat indaga que ele precisa abraçá-lo. Para ver o que seu coração realmente deseja, ele fala que se casando com ela, no futuro Guy será reconhecido como garoto bilionário, pois herdará tudo. Guy pede para ele ser honesto, ainda se casaria com sua mãe, se não fosse para fins comerciais. Ele responde que na verdade não, prefere estar com ele. Ela pede para Guy procurar algo para se vestir também, quem sabe no casamento, ele não encontre uma nora para ela. Ele aparece no camarim de Goat e comenta que sua mãe está tão feliz, mas no fundo sabe que ele não quer se casar com ela, parece que estão a enganando. Goat diz sentir o mesmo não querendo se casar com ela. Não queria magoar os sentimentos dela, e os de Guy. O casamento é apenas uma formalidade. Espera que ele entenda, já que terá que cumprir seu dever como noiva em breve. Quer que ele saiba que o ama. Agarra o menino e Guy fica com medo de aparecer alguém, mas ele já fechou a porta, porém, ele recebe uma ligação de sua mãe e fala que está no banheiro. Quem aparece no casamento procurando por ele, e ela informa que ele está no banheiro, mas pega ele arrumando a roupa e saindo do camarim, e não do banheiro como ela disse. Também observa Goat, depois de se casarem, à noite pede para ela não se preocupar, a partir de agora vai cuidar dos dois, depois menciona que não sabe se Ruti vai patrocinar a empresa. Ela comenta que provavelmente terão que criar sua própria fábrica, e para isso precisa garantir alguns empréstimos. Ele responde que são casados agora, então são legíveis para contrair empréstimos maiores como casal. Prim, ao ter visto o casamento, não quer mais trabalhar para ele e pede demissão, mas ele fala a verdade. Só se casou com Rim por fins comerciais, não a ama, há um investidor interessado em trabalhar com ele e ela, mas ambos os lucros das empresas não são suficientes. Então decidiram se casar para garantir empréstimos bancários. Sendo assim, ela vai ficar e o cara enche ela de esperanças falsas. Quem questiona que ele e Goat se aproximaram muito rápido, e também acha estranho, pois no dia do casamento, viu ele saindo do camarim. Logo depois, Goat seguiu ele para fora, e os dois estavam arrumando suas roupas. O rapaz fica chateado, dizendo que não dorme com estranhos como ele faz. Mantenha seu nariz fora dos seus negócios. Guy chega em casa e Goat comenta que, se soubessem que ele ia chegar mais cedo, teria esperado para jantar, mas ele afirma que já comeu. Rim acha que ele está estranho hoje. Goat acha melhor ir subir e ver como ele está. Ela pode terminar o jantar primeiro, vai vê-lo no quarto, fala que sua mãe pediu que ele fosse lá. Se tiver acontecendo alguma coisa pode contar a eles. Em seguida menciona que ele cheira bem. Guy fala agora não, sua mãe pode desconfiar, mas ele já passou muito tempo com ela não vai perceber o que eles têm feito. E os dois se pegam novamente no quarto. Os dois conseguem um patrocinador para o produto da empresa. Rim pergunta o que está acontecendo com ele. Deve ter arrumado uma namorada, mas ele responde que não tem namorada, só está com problemas com seu amigo. Guy liga para Goat, pedindo que não vá ao seu quarto hoje, precisa dormir cedo, e também não espere por ele para dar carona. Recebe uma ligação de quem, mas ignora. Dia seguinte, quem pergunta por que ele não atendeu sua ligação, queria se desculpar por se meter nos seus assuntos e de seu padrasto, também pede para ele pensar bem na sua mãe, antes de fazer qualquer coisa, pois ela o ama muito. Goat aparece e pede para ele ir ao seu escritório, pergunta se o motivo dele ter ligado ontem foi por causa de quem ele tá tentando te conquistar. Guy responde que não. Acontece que ele suspeita de que eles tenham algo no dia do casamento, viu ele saindo do seu camarim e arrumando as roupas. Sua mãe também mencionou que Goat passou muito tempo no seu quarto. As pessoas estão começando a suspeitar deles, mas ele afirma que enquanto não tiverem provas, podem viver suas vidas normalmente. Depois vai atrás de quem zangado, pede para ele não se meter com sua família. Saem para comemorar porque conseguiram fechar um novo acordo para a empresa. E o mérito é de Prim, por ter ajudado. Guy fica muito enciumado, e Goat percebe que ele está bebendo além da conta, então menciona que acha melhor ir
pois Guy não parece bem, então tira ele de lá e deixa sua pasta. Pergunta o que tá havendo com ele hoje, não disse uma palavra. Ele responde que não gosta do jeito que Prim olha para ele. Goat pergunta se ele está com ciúmes, mas não está, apenas está incomodado. Questiona por que precisa mimá-la tanto. Prim percebe que ele esqueceu a sua pasta e vai entregar. Ele fala que isso é chamado de ciúmes, mas nunca foi tão longe com a Prim. Os dois se amassam no carro, e Prim pega os dois no flagra, e fica chocada. Dia seguinte entrega a pasta que ele esqueceu, e afirma que vai se demitir quando esse projeto acabar. Ele comenta que se tem algum problema pode falar, então Prim relata o que viu ontem, viu tudo o que aconteceu no carro, caiu nesse papo que só tava com rim pelos negócios. Mas está dormindo com o filho dela. Onde ela fica nessa situação? Goat pede para ela dizer o que ela quer e acabar com esse assunto. Ela afirma que ele sabe o que ela quer, mas isso ele não pode dar. Guy pergunta se tá acontecendo alguma coisa entre ele e Prim. Ele responde que ela só entendeu mal algo do trabalho. Se não acredita pode perguntar para ela, mas ele vai acreditar. Porém, se tiver assuntos inacabados, resolva de uma vez, e não vá ao seu quarto enquanto isso. Guy chega em casa e encontra com Ken, que foi lá para ver sua mãe. Ele liga para Goat, mas ele não atende. Está na casa de seu namorado, que fala que está com saudades. Já estão tantos dias sem se ver. Enquanto estão se pegando, recebe a ligação de Guy. Rim pergunta se tem algo incomodando Ken, mas Guy não deixa o garoto falar. Ele comenta que só acha que Guy está ocupado demais para ele, melhor ir embora. Então Guy vai para seu quarto. Antes de Ken ir embora, ela entrega algumas frutas e ele menciona que na verdade foi lá para contar uma coisa. Goat está agindo de forma estranha, acha que ele pode estar te traindo, mas é melhor perguntar ao seu filho. Ele fica agoniado que até agora Goat não atende. Ela pergunta se os dois brigaram, porque ele acabou de dizer que Goat está traindo ela. Não sabe se ele falou isso porque estava brincando ou raiva, mas ele pede para ela não acreditar nele. Ele sempre fala bobagens, mas ela percebe que seu filho também está estranho, conhece ele bem, deve estar escondendo alguma coisa. Viu se ele tem se aproximado de alguém? Deve saber porque passa muito tempo com Goat. Guy lembra de Goat conversando com a Prim, e fala que a única pessoa que ficou estranhamente próxima dele foi a Prim. Estavam conversando particularmente. Finalmente Goat dá notícias. Ele informa que quem avisou sua mãe de que ele está traindo ela. Ela pergunta se Prim tem sentimentos por ele, e se os dois têm algo. Ele responde que não. Ela é só uma secretária talentosa que passam mais tempo conversando, mas não tem nada entre os dois. Goat afirma que enquanto eles agirem normalmente, ninguém vai suspeitar. Sua mãe nem acreditou no que Ken disse, mas ela só não acreditou porque ele falou sobre a Prim. Aliás, ele informa que a Prim já sabe que os dois estão juntos, pois viu tudo quando eles estavam no carro, mas não precisa se preocupar, tem ela sob controle. Em seguida comenta que faz dias que não vai ao quarto dele. Então pergunta se pode ir hoje. Ele fala quem é ele para impedi-lo. Prim liga para Rim, pedindo para se encontrarem, pois tem algo para dizer a ela. É sobre Goat e Guy. Ao se encontrarem, ela relata que viu Goat e Guy se beijando com seus próprios olhos, mas ela não acredita, afinal sabe que Prim tem sentimentos por ele. Os dois estão no quarto, e ele recebe uma ligação dela, perguntando se ele está em casa, e onde está Goat. Ele responde que acabou de chegar, e Goat provavelmente está no quarto dele. Ela informa que provavelmente vai chegar tarde hoje, pois tem uma reunião com um cliente. Após isso, avisa que sua mãe vai chegar tarde. Ele comenta que então os dois têm bastante tempo. Joga o rapaz na cama e começa a pegação novamente. À noite ela fala que ouviu as pessoas falando que ele e Guy parecem mais um casal, porque estão muito próximos. Ele fica muito irritado, perguntando o que há de tão estranho em um pai e um filho cuidarem um do outro. Ele sabe que foi Prim que contou, então a demite, porque segundo ele a empresa está passando por uma mudança estrutural. Rim fica muito desconfiada da proximidade dos dois, e lembra de alguns momentos. Eles falam que estão com vontade de comer churrasco, e saem para fazerem juntos. Logo em seguida recebe uma ligação de Prim, que menciona que Goat a demitiu, porque a empresa está passando por uma mudança estrutural. Pergunta se é verdade, mas ela não soube nada sobre isso. Pede para ele lavar as mãos e comer. Os dois têm vários encontros às escondidas. Ela informa que vai passar 3 noites em Kauai. O palestrante do evento está doente. Precisa substituí-lo. Ele pergunta por que ela não contou antes. Poderiam ir com ela. Ela afirma que é urgente, acabou de saber. Depois que ela vai embora,
Ele menciona que ela vai ficar fora por alguns dias. O que devem fazer essa noite? Ele pergunta o que ele quer fazer. À noite os dois se pegam no sofá. Mas acontece que ela deixou uma câmera escondida. Ao ver os dois nessa safadeza, fica aos prantos. A ideia de instalar a câmera foi de Prim. Assim ela saberia a verdade. Bate na porta do quarto. E os dois estão dormindo juntos. Ele fala que tem alguém batendo na porta. Mas sua mãe só voltaria amanhã. Ele pergunta se é ela. E saem às pressas. Ela pergunta por que Goat está lá com ele. Ele responde que estavam maratonando uma série. Como tava tarde e dormiu lá, estavam fazendo quando ela saiu, já que ninguém vai dizer nada, vai mostrar. É isso que chamam de normal. Como puderam fazer isso com ela? E quando essa coisa nojenta começou? Goat responde que desde que começou a se aproximar de Guy, Guy pede desculpas. Tentou, mas não conseguiu-se conter. Ela pergunta por que fez isso com ela, e desde quando começou a gostar de caras. Porque ela nunca soube disso. Ele informa que gosta de garotos desde quando era criança. Mas tinha medo de contar, tinha medo de que ficasse decepcionada com ele. Goat é muito cara de pau, propõe que já que aconteceu, devem se unir e resolver o problema, e tentar manter o relacionamento os três. Ela não aceita de jeito nenhum. Ele pergunta o que deve fazer então, não quer terminar com ele, e nem com ela, mas sim que vai acabar isso agora, ela quem vai embora, vai ao quarto arrumar suas coisas. E chora de muita raiva e decepção. Goat tenta impedi-la de ir embora, só precisa dizer o que precisam fazer. Ela afirma que ama o seu filho, não quer ferir os sentimentos dele. Então os dois podem ficar, se ainda tem um pingo de humanidade. Então a deixe ir, os dois terminaram. E isso também inclui o trabalho. Guy vai atrás de sua mãe. Lamentar por tudo isso ter acontecido assim, pede desculpas. Tudo aconteceu porque não conseguiu se conter, perdeu o controle e se apaixonou pelo Goat, e uma vez que isso aconteceu, não teve coragem de contar, fará qualquer coisa que ela disser, mas pode por favor não deixar ele? Ela afirma que sabe que ele ama Goat. Não vai ser egoísta, podem ficar aqui e ela vai embora, e por favor não vai atrás dela. Depois que sua mãe sai de casa, Guy fica muito deprimido. Goat aparece e informa que fez o seu melhor, mas infelizmente isso aconteceu, mas ainda continua amando ele. Guy afirma que também sente o mesmo se sentindo culpado por ter magoado os sentimentos de sua mãe. Não pode fazer mais nada agora, só sobrou Goat em sua vida. Ele tenta agarrá-lo, mas Guy informa que não está com disposição para isso agora. O cara se aborrece, e liga para Mike, pergunta se pode vê-lo hoje. Guy vai até Ken, pergunta se ele conseguiu falar com sua mãe. Ele afirma que não, mas encontrou isso. Entrega o celular com o vídeo de Goat se pegando com Mike. Ken teve um lance com ele, e Goat também gosta de dormir com ele. Ele adora gravar tudo, quer que ele veja, para finalmente aceitar a verdade. Em seguida, Ken fala com a mãe de Guy, dizendo que já contou a ele. Guy vai muito puto perguntar o que significa isso. Ao ver o vídeo o cara fica surpreso. Guy menciona que Goat já tem ele, então por que está dormindo com outros caras por aí? Ele fala que o ama, isso foi só para se divertir. Ele pergunta então se ele também está sendo apenas uma diversão. Sai muito decepcionado, pega a mala e pede para ele arrumar suas coisas e sair de sua casa agora. Mas Goat fala que ama ele, porém afirma que se fosse assim, não sairia com outras pessoas. Então vai fazer uma pergunta: realmente o considera como namorado? Está levando ele a sério? Estaria preparado para tornar o relacionamento público? O cara fica sem palavras, não tem o que responder. Pede desculpas, não pode dar uma resposta, então manda o cara ir embora, e fala que odeia ele. No final se deu conta de que a pessoa que amava, por quem arriscou perder sua mãe, era apenas um cara egoísta. Fica muito solitário, porém sua mãe volta para casa, e volta a ser apenas os dois, para recomeçar uma nova vida.